Meus queridos e amados irmãos, que a paz que excede todo entendimento inunde o seu coração neste momento. Hoje vamos juntos mergulhar em uma das passagens mais enigmáticas, impactantes e simbólicas da palavra de Deus, a Serpent do Bronze, erguida por Moisés no deserto. Prepare o seu coração, pois esta reabilitação vai te levar a um nível mais profundo de compreensão espiritual. E no final, faremos uma oração poderosa que pode ser o início de uma cura, de um recomeço, de uma libertação. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão do Egito, caminhava rumo à terra prometida, mas no meio do caminho, começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Eles estavam cansados, impacientes e desprezaram o maná que Deus enviava todos os dias. Então, o juízo veio. Serpentes abrasadoras invadiram o acampamento e morderam muitos israelitas, causando mortes. O povo, em desespero, reconheceu seu erro e pediu a Moisés que intercedesse junto a Deus. E é nesse momento que algo inesperado acontece. Faz uma serpente de bronze e pô-na sobre uma haste. E será que todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá? Irmãos, essa ordem parece contraditória à primeira vista. A serpente não era símbolo de engano desde o Éden? Por que Deus pediria para criar uma imagem daquilo que estava matando? Aqui começa a revelação. A serpente de bronze era uma figura do próprio mal que atacava o povo. Mas Deus não disse para destruí-la, porque para ser curado, o povo precisava encarar o que os feria. Precisavam olhar para cima, admitir a dor, o pecado, a consequência e crer que Deus tinha o poder de transformar morte em vida. O bronze, metal resistente ao fogo, simboliza julgamento. Ou seja, ali estava o pecado sendo julgado e suspenso, mas ao mesmo tempo, um caminho de graça sendo aberto. Amados, Jesus mesmo explicou isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3:14. Aquele objeto estranho no deserto não era um simples milagre, era uma sombra do maior ato de amor da história. Símbolo aqui está, o símbolo que muitos não enxergam. Deus permite que olhemos para nossa dor, não para nos envergonhar, mas para nos curar. A serpente não foi retirada do meio do povo, mas Deus criou um caminho de salvação no meio do caos. Mas Ele está dizendo: olhe para cima. Olhe para aquele que foi levantado por amor a você. Irmão, irmã, às vezes a dor é tão grande que a gente abaixa os olhos. A gente só vê o chão do deserto, só sente a picada da serpente, só escuta o som da murmuração ao redor. Mas hoje Deus está te chamando para levantar os olhos e olhar para a cruz. Não uma cruz qualquer, mas a cruz onde o Cordeiro sem mácula se fez serpente por você. Um único sangue inocente venceu o veneno do pecado. Não se trata apenas de cura física, se trata de cura da alma, do libertaqueio, de salvação eterna. A dor como um despertar espiritual. Quando as serpentes invadiram o acampamento, o povo foi despertado de sua insensibilidade. Eles haviam se acostumado com o milagre diário do maná e começaram a desprezá-lo. Deus permitiu a dor não por crueldade, mas por misericórdia. Às vezes Deus permite que algo nos morda não para nos matar, mas para nos acordar. O sofrimento pode ser a trombeta de Deus para uma alma que está adormecida. As mordidas das serpentes traziam uma morte lenta e dolorosa. O mesmo acontece com o pecado. Ele nos envenena aos poucos, nos adormece, nos enfraquece, até que, se não buscarmos cura, nos destrói por dentro. Você sente que está morrendo espiritualmente? Pode ser que o veneno entrou e você nem percebeu. É crer que mesmo sem entender, Deus está fazendo. Mesmo que pareça improvável, o milagre vem para quem crê no impossível. O olhar que salva o povo só precisava olhar. Olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Quantos estão morrendo espiritualmente porque estão olhando para serpentes, para os problemas, para as mágoas e não para o alto? A cura não está em rituais, mas em obediência. Se alguém fosse mordido e não olhasse para a serpente de bronze, morreria, mesmo que estivesse ao lado de Moisés. O milagre não vinha por proximidade, mas por obediência à direção de Deus.
É preciso obedecer e crer pessoalmente. Séculos depois, o povo começou a adorar a serpente de bronze como um objeto mágico. O rei Ezequias teve que destruí-la. 2 Reis 18:4. O que antes era símbolo de salvação, virou objeto de Deus do milagre, e não no milagre em si. O material escolhido para a serpente era bronze. Na Bíblia, o bronze representa julgamento. Ao olhar para a serpente, o povo via o pecado sendo julgado. Hoje, quando olhamos para a cruz, vemos nosso pecado sendo tratado e vencido por Jesus, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Só olhava para a serpente quem havia sido mordido. Deus não forçou ninguém a olhar para a serpent de bronze. Era uma escolha. Hoje, o convite continua de pé. Olhar para Jesus, crer e viver. Ou continuar olhando para a dor e morrer espiritualmente. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o céu se abre sobre quem escolhe olhar para a cruz com fé. Essa decisão muda destinos eternos. Senhor amado, mais uma vez te agradeço, porque tua palavra revela não só o passado, mas o presente da minha vida. Hoje entendo que a serpente de bronze era mais do que um milagre. Era um chamado à fé, um símbolo profético, um espelho da cruz. Ajuda-me, Pai, a não olhar mais para as feridas, para as serpentes, para o deserto, mas a fixar os olhos em Ti. Cura o veneno da alma, sara minhas memórias, transforma minha história. Que eu não transforme símbolos em ídolos, que minha fé não fique presa ao que vejo, mas ao que creio. Em nome de Jesus. Amém. O povo queria alívio imediato, mas Deus não removeu as serpentes. Em vez disso, deu um caminho alternativo. Olhar e crer. Deus nem sempre tira o problema, mas nos dá meios de superá-lo com fé. O símbolo do mal, a serpente, foi transformado em sinal de salvação. Isso mostra o poder redentor de Deus. Ele pode usar aquilo que parecia destruição para nos levantar. Não despreze o que te feriu. Às vezes, é exatamente isso que Deus vai usar para te curar e curar outros através de você. O chamado à responsabilidade individual, a salvação era individual. Cada um precisava olhar para a serpente de bronze. Moisés não podia fazer isso por ninguém. Assim é hoje. Ninguém pode crer por você. Mesmo quando o povo pecou, Deus já tinha preparado um caminho de salvação. Isso mostra que o amor de Deus é maior do que nosso erro. Ele circula o deserto, não é o fim. Deus já preparou uma saída, e ela está ao alcance da fé. Mesmo antes da vinda de Jesus, Deus já mostrava o plano da redenção. A serpente de bronze era um anúncio profético da cruz, onde a graça se manifestaria em plenitude. O amor de Deus nunca foi um improviso. Ele sempre teve um plano para nos salvar. Desde os dias mais antigos, o poder do símbolo quando usado com discernimento. Deus não é contra símbolos. Ele mesmo ordenou o uso de vários ao longo da Bíblia. Mas o símbolo só tem poder quando é ponte, não quando vira substituto de Deus. Êxodo 2:5-22. Nunca devem tomar o lugar dele. O olhar fixo que transforma, não bastava olhar com pressa ou desatenção. Era preciso contemplar com fé, com humildade, com expectativa. O milagre acontecia para quem olhava com o coração. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, referência como está o seu olhar. Distraído, cansado, que hoje você foque em Jesus como sua única. O clamor que move o coração de Deus foi só depois que o povo clamou e reconheceu seu erro, que Deus deu a instrução da serpente de bronze. Isso nos ensina. O arrependimento abre o caminho do milagre. 2 Crônicas 7:14. Hoje te agradeico por me ensinar que a serpente de bronze foi mais do que um objeto. Foi uma profecia viva da cruz. Hoje entendo que a cura que veio sobre o povo no deserto também está disponível para mim, aqui e agora. Ajuda-me a identificar os venenos da minha alma. Ensina-me a manter os olhos fixos em Ti, mesmo quando o deserto parecer interminável. Eu creio que a cruz é suficiente, que Jesus é suficiente, e que aquilo que parecia meu fim será o começo de uma nova história. Levanto meus olhos, não quero mais andar de cabeça baixa. Em Ti há redenção. Senhor Deus e Pai, neste momento, como o povo no deserto, eu reconheço minhas falhas,
minhas murmurações, meus afastamentos de ti, mas hoje eu ergo meus olhos para o alto. Eu olho para a cruz, para Jesus, o Filho que foi levantado em meu lugar. Cura, Senhor, o veneno que entrou na minha alma. Restaura meu coração, que eu declaro: creio no teu amor, creio no teu sangue, creio no poder da cruz. Que a serpente de bronze continue sendo um lembrete que o mal pode ser vencido quando teu amor é levantado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a serpente de bronze não foi um ídolo. Foi um instrumento de fé. Mas tempos depois, o povo começou a adorá-la, esquecendo que o verdadeiro poder vinha de Deus. O rei Ezequias teve que destruí-la. Isso nos ensina algo. Não adore os meios, adore o Deus do milagre. Hoje, o nosso olhar deve estar fixo não em símbolos, mas no Salvador. Ele continua de braços abertos, dizendo: se você olhar para mim, viverá. Se você chegou até aqui, é porque Deus falou com você. Comente abaixo: meu olhar está fixo na cruz, é declarado. E não se esqueça, se inscreva e continue acompanhando essas reabilitações que estão restaurando vidas.